Imagine um único ser humano escrever milhares de linhas sobre biologia, física, astronomia, lógica, ética, política, poesia e teatro. Agora imagine que suas ideias dominaram o pensamento ocidental por quase 2000 anos. Esse homem existiu. Se chama Aristóteles. Distante do misticismo e das utopias de seus contemporâneos, ele escolheu olhar para o chão, para a matéria e para os fatos. Durante sua vida, produziu uma quantidade tão robusta de obras que deixaria qualquer intelectual espantado. E quando morreu, em 322 a.C., mal sabia ele que mudaria o modo como os seres humanos enxergam o mundo para sempre. Venha agora com o Brasil Paralelo conhecer como esse pensador na Grécia Antiga influenciou a história até os dias de hoje. Nascido em 384 a.C., na cidade de Estagira, no norte da Grécia, Aristóteles chegou a Atenas aos 17 anos para estudar na Academia de Platão, o mais importante centro intelectual do mundo antigo. Ali ficou por 2 décadas. Quando Platão morreu, Aristóteles partiu para Assos. Mais tarde, o rei Filipe II da Macedônia o chamou para uma tarefa importante: ser tutor de seu filho e futuro herdeiro do trono, o jovem Alexandre, de apenas 13 anos de idade. O mesmo que levaria a cultura grega aos confins da Ásia e que o mundo conheceria futuramente como Alexandre o Grande. Ao retornar a Atenas, Aristóteles fundou sua própria escola, o Liceu, onde ensinava caminhando pelos jardins. Por isso, seus seguidores ficaram conhecidos como peripatéticos. O termo deriva do grego e significa aquele que caminha. Para compreender sua magnitude, como aponta o historiador Will Durant na clássica obra A História da Filosofia, apesar de Aristóteles ser o discípulo mais brilhante da Academia de Platão, eles divergiam em uma ideia essencial. Enquanto Platão defendia que a verdadeira realidade estava no mundo das ideias, em um plano abstrato e perfeito, Aristóteles trouxe o conhecimento de volta à Terra. Para ele, a verdade não estava em dimensões intangíveis, mas na observação rigorosa do mundo sensível. Platão acreditava que a realidade verdadeira não estava no mundo que vemos, tocamos e sentimos. Para ele, o que percebemos pelos sentidos é apenas uma sombra imperfeita de um mundo de formas ou ideias eternas e perfeitas. Por exemplo, um cavalo que vemos com nossos olhos seria apenas uma cópia imperfeita da ideia de cavalo. Aristóteles virou isso de cabeça para baixo. Ele afirmou: a verdade está nas coisas concretas, observáveis, tangíveis. Não existe uma ideia de cavalo flutuando num mundo abstrato. O que existe são cavalos reais, que podemos observar, tocar, classificar e compreender. Aristóteles saía pelo campo observando animais, dissecando criaturas marinhas, catalogando plantas, descrevendo o comportamento das abelhas. O mundo era seu laboratório. Foi nesse espírito de observação sistemática que ele criou uma de suas maiores contribuições, a lógica formal. Aristóteles foi o primeiro a tratar o raciocínio como um objeto de estudo em si mesmo, com regras precisas que podem ser ensinadas e verificadas. Seu instrumento central foi o silogismo, uma estrutura de argumento em que 2 premissas verdadeiras levam necessariamente a uma conclusão lógica. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Essa invenção foi tão dominante que por mais de 2000 anos sua lógica foi chamada simplesmente de lógica, como se não houvesse outra. Até hoje, a lógica formal que estudamos em filosofia, matemática e ciência da computação tem Aristóteles como ponto de partida.
Mas a teoria precisava de aplicação. Foi nas margens da ilha de Lesbos, no mar Egeu, que a história da ciência moderna ganhou seu primeiro capítulo prático. Conforme documentado pelo biólogo Armand-Marie Leroy no livro The Lagoon, How Aristotle Invented Science, o filósofo dedicou longos anos à catalogação meticulosa da vida marinha e animal. Descreveu mais que 500 espécies com uma precisão impressionante. O resultado foi uma coleção de obras sobre biologia que não teve paralelo no mundo antigo. Ao unir a observação empírica à categorização racional, Aristóteles plantou a semente do que séculos mais tarde, através de nomes como Galileu Galilei e Francis Bacon, se consolidaria como o método científico. A ideia de que o conhecimento nasce da experiência e da verificação dos fatos. A biologia, a física e a zoologia ocidentais derivam diretamente desse esforço pioneiro de organizar o mundo visível. A Grécia Antiga é o berço de muitas ideias que moldaram o mundo moderno. Por isso, o primeiro volume do Clube do Livro Brasil Paralelo começa justamente por ela, O Essencial da Grécia, com obras fundamentais de Platão e Aristóteles. Toque no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta a coleção 2026 do Clube do Livro Brasil Paralelo. Um dos principais conceitos aristotélicos é o telos. Em grego, significa finalidade ou propósito. Para Aristóteles, cada coisa no universo tem uma função natural, um objetivo que lhe é próprio. O telos do olho é ver. O telos do coração é bombear sangue. Essa ideia parece simples, mas tem implicações profundas. Ela significa que a natureza não é um acaso sem sentido. Ela tem direção. E que para compreender qualquer coisa, precisamos perguntar: para que ela serve? Qual é sua função? Esse raciocínio ainda está no coração de grande parte do pensamento científico, filosófico e político do Ocidente. Outro par de conceitos centrais e de grande influência é a distinção entre potência e ato. Aristóteles entendia que o universo está em constante movimento, uma transição permanente da potência ao ato. A potência é o que uma coisa pode vir a ser, e ato é o que ela efetivamente é. Uma semente é uma árvore em potência. Um estudante é um sábio em potência. Um bloco de mármore é uma estátua em potência. E esse movimento é orientado pela finalidade de cada coisa. Mas se tudo tem um propósito, qual é o do ser humano? Nosso telos, diz o pensador, é viver bem, de forma plena, em comunidade. Mas se o telos do ser humano é viver bem, como se vive bem? A resposta aristotélica está no conceito de eudaimonia, uma palavra que costuma ser traduzida como felicidade, mas que significa algo mais rico e mais complexo que isso. Eudaimonia não é prazer, não é a satisfação de um desejo momentâneo, é a realização plena de nossas capacidades ao longo de uma vida inteira. Para Aristóteles, não basta sentir-se bem, é preciso viver com excelência, exercer as virtudes, contribuir para a comunidade, desenvolver amizades genuínas, contemplar a verdade. Uma vida de prazeres fáceis pode parecer boa por fora, mas é uma vida desperdiçada. Uma vida de eudaimonia exige esforço, prática e escolhas difíceis. Mas e o que são as virtudes? A resposta que ele ofereceu foi elegante e duradoura. A virtude é sempre o meio-termo entre os dois extremos. A coragem é o meio-termo entre a covardia e a temeridade. A generosidade fica entre a avareza e o esbanjamento. A autoconfiança está entre a insegurança paralisante e a arrogância cega. Isso significa que ser virtuoso
não é seguir uma regra fixa, é ter a sabedoria prática de encontrar o equilíbrio. Aristóteles chamava essa sabedoria de phronesis, que pode ser traduzido como prudência. É a capacidade de julgar bem nas situações concretas da vida, e ela só se desenvolve com experiência, com hábito, com prática ao longo do tempo. O impacto de suas sementes, contudo, extrapolou os laboratórios e a filosofia e moldou a própria estrutura social do Ocidente. Em suas obras Ética a Nicômaco e Política, Aristóteles investigou a conduta humana e a organização do Estado. Ele definiu o homem como um animal político, feito para viver em comunidade, e estabeleceu que o fim último da política deveria ser o bem comum e a justiça. Esses conceitos cruzaram os séculos, foram absorvidos pelo direito romano, refinados pela escolástica medieval de São Tomás de Aquino e serviram de alicerce para as teorias constitucionais modernas. Na política, Aristóteles propôs uma tipologia que ainda ecoa nos debates contemporâneos. Existem 6 formas de governo, 3 boas que buscam o bem comum: monarquia, aristocracia e república. E essas mesmas 3 na sua forma corrompida, voltadas somente ao interesse dos governantes: tirania, oligarquia e democracia. Essa tipologia atravessou os séculos. Cícero a usou para pensar a República Romana. Tomás de Aquino a adaptou para o pensamento medieval. Montesquieu a reconfigurou para criar a teoria da separação dos poderes. E quando os pais fundadores dos Estados Unidos debateram a Constituição e a democracia, a filosofia política aristotélica estava presente em suas leituras e argumentos. Aristóteles faleceu em 322 a.C., mas sua presença permanece viva. Toda vez que você usa um argumento lógico, faz uma análise de causa e efeito, pensa no propósito de algo, debate se uma lei é justa, busca o equilíbrio entre 2 extremos, ou se emociona com uma tragédia no cinema, você está usando ferramentas que um homem criou numa escola chamada Liceu, em Atenas, 2.400 anos atrás. A Grécia Antiga é o berço de várias ideias que são o fundamento do mundo moderno. Por isso, o primeiro volume do Clube do Livro Brasil Paralelo é O Essencial da Grécia, com obras fundamentais de Aristóteles e Platão. O Clube do Livro Brasil Paralelo reúne 12 obras raras e fundamentais para compreender como a nossa civilização foi construída. A jornada começa na Grécia Antiga e atravessa autores que ajudam a entender política, linguagem, cultura, democracia e o nascimento e declínio das civilizações. Ao longo de um ano, você recebe um livro por mês, em casa, com frete grátis, em uma coleção física pensada para formar sua biblioteca para a vida. Mas atenção, por ser um produto físico, existe uma tiragem limitada. Quando as vendas encerrarem, não há garantia que esta coleção estará disponível novamente. Toque no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta sua vaga no Clube do Livro Brasil Paralelo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.